Boas perguntas. É certo que as pessoas andam atrás de muitas respostas. Todos pensam que um dia terão respostas para tudo aqui neste mundo. Alguns discutem, outros impõem suas respostas e opiniões, outros querem que suas ideias e respostas prevaleçam. Alguns até matam e morrem por conta das respostas que já conseguiram. Mas a verdade é que o melhor da vida não são as respostas que encontramos, mas são as perguntas que fazemos ou as perguntas que Deus faz para nós. Queremos sempre dar boas respostas para as pessoas. Queremos parecer inteligentes e sábios. Queremos expressar nossas opiniões e nossas ideias quando alguém nos apresenta alguma dúvida ou nos faz alguma pergunta. Agora, e quando quem faz as perguntas é o próprio Deus? Quais são as nossas respostas? E quero te dizer que às vezes o Senhor nos faz cada pergunta que só a misericórdia, viu? São perguntas profundas que nos jogam ao chão porque não conseguimos responder de forma pronta. Vamos precisar pensar e pensar muito para poder responder. Alguns até respondem rápido demais. Outros demoram para encontrar uma resposta satisfatória. Outros, ao invés de responder, acabam fazendo outra pergunta ou lançando seus argumentos fajutos diante de um Deus que sabe tudo e pode todas as coisas. Foi o que aconteceu na história de um homem que está registrada no Evangelho de João e que vamos ver hoje em nossa devocional. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você e a sua família. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: boas perguntas. O texto bíblico que vamos ler está lá em João, capítulo 5, os versículos 5 ao 8. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Que história linda, que milagre maravilhoso foi esse que Jesus operou na vida deste homem. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, aqui no capítulo 5, nós temos a história da cura deste homem, que infelizmente não sabemos nem mesmo o nome. E logo depois, o Senhor Jesus foi confrontado por alguns judeus que viram aquele homem carregando a sua maca, pois era dia de sábado, e isso era contra a lei e o costume da religião judaica. Jesus então pegou esse gancho desse questionamento e discorreu a respeito de sua grande obra que haveria de fazer para salvar a humanidade. Seu pai, que era Deus, estava trabalhando e ele também, como filho, iria trabalhar. Não por conta de si mesmo, mas por conta do pai. E ele haveria de fazer tudo aquilo que o pai já tinha lhe mostrado e designado a fazer. Jesus, ainda aqui neste capítulo, reforçou a ideia de ser o Filho de Deus que teria que vir ao mundo como o Messias, como o prometido Salvador do mundo, algo que deixou os judeus muito irados, cheios de ira, e eles ficaram tão nervosos a tal ponto que procuravam já uma maneira de prender a Jesus por conta dessa chamada blasfêmia na cabeça deles, né? Foi então que Jesus os acusou de não crerem nas Escrituras Sagradas, algo que eles liam todo dia e sabiam até de cor. As Escrituras sempre testificaram de Jesus. Moisés e os profetas falaram a respeito do Cristo, a respeito do Messias, a respeito do Salvador de Israel. E agora que ele estava diante deles, eles não criam e ainda queriam matá-lo. Realmente, a religiosidade daquela época foi capaz de cegar todas as pessoas, e isso acontece até hoje, misericórdia. Mas voltando aqui à história do homem que foi curado, ali aconteceu algo inusitado.
Esse homem era paralítico e ficava à beira desse tanque chamado Betesda, junto com uma grande multidão. Isso acontecia, ele já era paralítico há mais de 38 anos e com certeza há muitos anos estava ali. Muito tempo, não é verdade, irmãos? 38 anos é muito tempo. Havia uma crença de que se a água daquele tanque se agitasse, era um anjo que ali aparecia, e o primeiro que entrasse na água seria curado de qualquer enfermidade. Jesus chegou diante daquele homem e lhe fez uma pergunta no mínimo estranha: você quer ser curado? Realmente, as perguntas de Deus para todos nós, normalmente, a princípio, parecem muito estranhas mesmo, mas isso é para nos aguçar e pensarmos na nossa resposta. Aquele homem não sabia diante de quem se encontrava. Por isso, ele respondeu com uma reclamação: Senhor, eu não tenho quem me coloque na água quando ela é agitada. Se fosse um de nós também, iríamos falar com esse homem assim, né? Não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando se você quer ser curado. Mas Jesus não falou assim não, graças a Deus, né? Simplesmente Jesus teve compaixão daquele homem e disse: toma a sua maca, levante-se e ande. Aleluia, que palavra maravilhosa. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, para analisar bem as perguntas que Deus tem feito a você. Não devolva a pergunta para Deus, não apresente seus argumentos. Pare, reflita, peça direção ao Espírito Santo e, se você não souber responder, fique quieto, deixe o próprio Deus fazer nascer a resposta em seu coração. Nós aprendemos muito mais com as perguntas do que com as respostas que já temos. Guarde essa verdade em seu coração. Nossas respostas prontas sempre nos impedem de enxergarmos a verdade. Então, seja humilde e peça a sabedoria de Deus para apresentar suas respostas. E se caso você tiver alguma pergunta sincera, faça ao Senhor. Não fique fazendo ela para você mesmo e nem para quem não tem boas respostas e para quem não tem como te responder. Pergunte ao Senhor e talvez Ele mesmo vai te devolver a pergunta com outra pergunta. Daí você vai perceber que a resposta sempre esteve lá dentro do seu coração. A vida é feita de boas perguntas a boas pessoas. Só assim nós obteremos as melhores respostas. É muito mais fácil lidar com pessoas que perguntam do que com pessoas que pensam já ter todas as respostas. Você entende isso? Que Deus nos abençoe em fazermos boas perguntas e respondermos às boas perguntas de Deus. Amém? Vamos orar e logo após nós vamos buscar ao Senhor, colocando diante dele as nossas causas, lutas e dificuldades. Orem comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra de hoje, que nos ensina, Senhor, que tu faz boas perguntas para nós. E que o Senhor mesmo nos ajuda a encontrarmos as respostas na sabedoria, na graça e na humildade que o Senhor pode nos dar. Esvazia-nos de nós mesmos, ó Pai. Não queremos ficar, ó Deus, tentando argumentar contigo, ó Deus, em cima das suas perguntas. Não queremos te ficar devolvendo perguntas também, ou ficar cheio de porquês aqui nessa vida, meu Pai. Muitas perguntas que fazemos nós não obteremos respostas. E, ó Deus, o que nós precisamos nos preocupar é ter respostas para o Senhor. Não ter respostas para a nossa alma, respostas para o diabo, respostas para pessoas endemoniadas que chegam nos questionando a sua paternidade, a sua fidelidade e a sua bondade, meu Pai. Nós queremos as respostas que venham do Senhor e queremos dizer a Ti que nem sempre teremos respostas para tudo, Pai. Às vezes, vamos ficar quietinhos, abaixar nossa cabeça e saber que a boa resposta vai vir do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a termos humildade e capacidade de entendimento para Te dar as boas respostas das boas perguntas que o Senhor sempre vai nos fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. E Pai,
Quando nós estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã, nós também fazemos um tempo de oração, orando uns pelos outros. Abençoado seja esse dia para todos os teus filhos e filhas, que a nossa vida esteja debaixo da graça e da bondade do Senhor. Muito obrigado pela nossa família, pela sua presença, muito obrigado por nos ouvir. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós e ter nos dado o acesso ao Pai. Em oração, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que venha nos ajudar aquele que está aborrecido, aquele que está chateado, quem sabe decepcionado com alguém, com raiva, irado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor aquiete a alma e o coração do teu servo e da tua serva, que a nossa vida seja tocada por ti e o teu nome, Jesus, seja engrandecido em cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, cubra-nos com a sua graça. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, quem sabe com problemas espirituais ou problemas emocionais. Senhor, pessoas que estão com problemas na sua casa e na sua família, a família está dividida, está dilacerada, mas o Senhor é Deus para restaurar a vida de todos aqueles que têm nos acompanhado, a vida de todos aqueles que são tementes ao Senhor. Olha para nós, olha por nós, acampa teus anjos ao nosso redor. Não nos deixe cair nas tentações que esse mundo nos oferece para darmos o nosso jeitinho, para fazermos as coisas de qualquer maneira e depois a gente trazer problemas para nós e para todos os da nossa família. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor seja a nossa luz, seja a nossa direção em tudo que formos falar, fazer ou pensar. Em o nome de Jesus nós oramos e eu peço a Ti que nos abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que tem passado lutas e dificuldades que aos olhos humanos não têm condições de ser reparadas ou de ser, ó Deus, mudadas. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado por essa palavra, pela sua vida e pela vida de sua família. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade de fé, de aprendizado e de oração da palavra do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Curta, inscreva e compartilhe essa mensagem com seus amigos, irmãos e também com seus familiares, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor Jesus.